Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para falar de um assunto muito sério, muito importante, polêmico e que para muitas pessoas se torna uma questão de vida e morte. Hoje eu vou falar sobre esse livro, Retrato de um Viciado Quando Jovem, do agente literário mais famoso dos Estados Unidos, Bill Clegg. Só que antes, vou pegar aqui o meu cafezinho. Olha só. Vamos tomar um cafezinho? Falar de livro. Antes de começar esse vídeo, pessoal, eu quero pedir encarecidamente a você, deixa seu like. Não esquece não, quando você deixa o like, o YouTube indica esse conteúdo a mais pessoas que têm interesse em literatura, tá bom? Se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos, vamos criar uma comunidade de leitores, tá certo? Então, bora pro vídeo. Retrato de um Viciado Quando Jovem, do Bill Clegg. Bom, pessoal, eu fiz aí a minha meta para 2022, esse livro é o livro da meta de fevereiro. E agora que eu concluí essa resenha, eu não vou fazer bem uma resenha, eu vou fazer alguns comentários a respeito desse livro. Um livro que retrata coisas assim bem pesadas, bem difíceis de digerir. Eu fiquei alguns dias pensando no que eu li e foi bem difícil assim falar a respeito desse livro, porque eu considero, por não se tratar de um livro de autoajuda, e aí eu já chego lá, esse livro tem muitos gatilhos. Ele, eu não recomendaria esse livro para todas as pessoas. Eu recomendo esse livro para quem tem um parente, um amigo que tem essa dependência com crack. Primeiro eu quero começar falando sobre Bill Clegg. Quem é o Bill Clegg? Bill Clegg é um importante agente literário dos Estados Unidos. Ele é graduado pela Faculdade de Washington. Teve um relacionamento com o cineasta Ira Sachs, que produziu até um filme retratando esse relacionamento dos dois, que se chama Deixe a Luz Acesa. Ele foi lançado em 2012. O Bill Clegg, ele publicou já 4 livros, 2 deles retratam a sua vida enquanto viciado. O primeiro é esse, o Retrato de um Viciado Quando Jovem, que vai retratar a sua história de como ele se viciou, até que ponto ele chegou no vício do crack. O outro livro, 90 Dias Diário de uma Recuperação. O livro conta a história de William Robert Bill Clegg, que é o nome completo do Bill Clegg. É uma autobiografia, mas é um livro que se parece muito com um romance. É um romance autobiográfico, praticamente. Bill Clegg não usa uma linha do tempo cronológica linear. Ele intercala os capítulos com flashes da sua infância, da sua adolescência, e do fim das contas a gente percebe que é até muito interessante essa técnica que ele usou, porque isso, ao final, nos entrega qual o objetivo que ele tinha ao fazer isso. O livro é escrito em primeira pessoa na maior parte. Quando ele tem esses flashes da sua infância e da sua juventude, ele escreve o livro em terceira pessoa. Qual o objetivo dessa história? Olha só, o Bill Clegg, ele não quer aqui escrever um livro de autoajuda, não é um livro sobre superação. Quando eu terminei de ler esse livro, eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo para descobrir quem era Bill Clegg e quais eram os personagens que fez parte de toda essa trama. É lógico que no livro ele usa pseudônimos, ele inventa nomes, na verdade, não são os nomes reais das pessoas envolvidas ali nessa história. E eu descobri que, no fundo, Bill Clegg fez esse livro como uma forma de tirar a culpa que sentia pelo sofrimento que ele causou a tantas pessoas. Porque ele era um cara inconsequente. Retrato de um viciado quando jovem, bom, 30 anos, não, eu acredito que não deveria ser considerada jovem. Se bem que hoje ele está com 52, então isso já tem bastante tempo. Né? Então o objetivo da história dele mais parece um pedido de desculpa. Bill Clegg, em determinado ponto, vai dizer que ele teve uma consulta com um psicólogo que o orientou a escrever a respeito das suas vergonhas, das maiores vergonhas que ele queria esconder, para ele se livrar disso, dessa culpa, do mal que ele causou à sua família, ao seu namorado, principalmente, à sua sócia, que tinha junto com ele uma agência literária. Pois bem, ele traça uma coisa assim muito humana. Ele quer humanizar o narrador, personagem aqui.
Então ele vai elencar os seus traumas de infância, não que ele se valha disso para justificar os erros que ele cometeu, mas é uma curiosidade interessante. Bill Clegg tinha um pai alcoólatra, o pai dele era piloto de avião, a mãe uma dona de casa, ele tinha 2 irmãs e um irmão também. E Bill Clegg, na sua infância, sofreu bastante. Ele relata que aos 5 anos de idade, já com 5 anos, ele sofria de uma infecção urinária gravíssima, que nunca foi tratada. E o olhar que ele tinha dos locais onde ele ia, na casa do amiguinho, nos parques, a primeira coisa que ele procurava era por um banheiro em que ele pudesse ter privacidade. Porque ele não conseguia fazer xixi. Ele demorava praticamente 1 hora. Ele sentia que cacos de vidro saíam de dentro dele. Muitas vezes a urina vinha com sangue. E mesmo sem tratamento, o pai de Bill o punia severamente por esse tipo de comportamento. O garoto passava quase 1 hora para fazer um xixi. O pai ameaçava ele, por exemplo, quando ia alguma visita em casa, o pai vivia ameaçando ele de tipo, fica quieto, não fala nada, você não deveria estar falando nada, ou você quer que eu conte para as visitas sobre o seu problema. De certa forma, o pai do garoto introjetou uma raiva, talvez por culpa de não saber o que fazer com o menino, que transportava isso para ele. E esse menino cresce com uma baixa autoestima que dá dó. Já na sua adolescência, ele começa no ensino fundamental e lá ele conhece uma menininha chamada Catherine. Essa Catherine era apaixonada por literatura. E como Bill Clegg queria muito estar junto com ela, ele começou também a ler os livros que ela indicava, e os dois conversavam horas sobre a literatura. A paixão pela literatura de Bill Clegg nasce da paixão que ele tem por Catherine. Confunde-se essas duas paixões, mas a que sobreviveu ao tempo foi a paixão pela literatura. Catherine o acompanhou ainda durante o ensino médio, os dois namoravam. Durante a faculdade, ela foi para fora do país, para fora dos Estados Unidos, e os dois ainda mantinham contato, mantinham um relacionamento, mas 1 hora isso teve que acabar. Já na sua fase adulta, ali pelos 20 anos de idade, ele conhece uma moça, Neil, o nome dela, com aproximadamente 23 anos. Ele morava já na cidade de Nova York. Ele arruma um emprego numa pequena editora como um assistente. Foi passando o tempo e um dia Bill Clegg se depara com uma situação muito diferente. Ele começa a perceber que estava se sentindo atraído por outros homens. E ele ficou meio assustado porque na sua juventude ele não teve essas experiências sexuais com outros homens. No máximo uma broderagem aqui e ali depois que bebia uns goró. O cara já estava morando com a mulher dele há 3 anos, moravam juntos e de repente ele se sente atraído por homem e ele procura um psicólogo para saber mais sobre o assunto, para se tratar, mas não dá muito certo. Bill então começa a olhar ali nas páginas de jornais anúncios dos homens que procuravam por sexo casual e ele, todas as vezes que a sua mulher viajava, ele aproveitava o momento e ficava com esses caras, né? Numa dessas ele conheceu Noah, que é um cineasta e que se tornaria o seu futuro namorado. Pois bem, antes de conhecer o Noah, Bill Clegg, um dia que estava saindo do trabalho, encontra com um advogado muito importante da cidade dele. Ele morava na zona rural, gente. Ele veio da zona rural, foi para a cidade grande para fazer a vida, para fazer carreira, como muita gente costuma fazer. Ele estava no centro financeiro do mundo, Nova York, Manhattan, por exemplo. E só que aqui ainda ele está na cidade de Nova York. E ele encontra com um cara, um advogado de 60 anos, mais ou menos, muito importante, muito conhecido na cidade dele, super rico. E esse cara convida Bill para ir até o apartamento dele, para eles bater papo, tomar umas, tranquilo. E Bill vai até o local. Segundo Bill, esse cara é um senhor muito másculo e muito atraente. Chegando lá, o cara pega uma pedra de crack com um cachimbo e pergunta a ele se ele já tinha experimentado alguma coisa parecida, se ele conhecia o crack. O Bill nega, fala que nunca tinha experimentado e confia no senhor de 60 anos, advogado,
dono de um apartamento no Upper East Side. Nessa parte do livro eu me lembrei muito da série Gossip Girl, que no Brasil a gente chama de Garota do Blog. Era só gente rica que morava ali, gente muito afortunada. E Bill confiou na palavra do cara. Só que ali começava o início do seu fim, porque esse advogado ensina um ritual muito particular de como usar essa droga. Ele pega o cachimbo, arruma direitinho ali, entrega para Bill e o ensina a como usar aquilo. Na primeira tragada, Bill já sente todos os efeitos em seu corpo e ele descreve isso muito bem. E esse é um dos pontos negativos desse livro, porque ele traz assim gatilhos pesados. Na hora eu imagino que quem esteja passando por isso deve sentir uma vontade imensa de usar, porque ele fala de uma forma muito crua e honesta a respeito de tudo isso, certo? E o advogado, depois que eles dois estão sob o efeito da droga, convida ele para fazerem sexo. Tá aí o ritual de se drogar e procurar sexo. E Bill vai levar isso até quando ele procura por recuperação. Ele já está aí então com 28 anos de idade, abandona seu emprego lá na editora, que ele tinha trabalhado por 7 anos seguidos, já namora Noah, agora firme, há bastante tempo, e ele resolve então entrar de sócio com a sua amiga Kate. No livro é Kate, só que a mulher de verdade chama Sarah Burns, que eu pesquisei, e tem até um contrato judicial que ela não fala dele e ele não fala dela, virou uma briga de justiça, assim. Depois, quando ele terminou a sua sociedade com essa Sarah Burns, que aqui no livro ele trata de Kate. Super felizes, tudo dando muito certo. Ele vai relatar as dificuldades que ele teve, como todo mundo tem quando abre uma nova empresa, só que o cara estourou. Né? Bill Clegg é ainda um dos mais famosos agentes literários. Ele publicou gente muito famosa, de nome internacional. Estava indo tudo muito bem na agência literária deles. Só que Bill continuava a usar cada vez mais o crack. E num belo dia, ele já cansado de tudo, ele se sentia uma fraude, na verdade. Quando ele ia aos lançamentos, aos jantares chiques, às reuniões com pessoas cultas, ele se sentia uma fraude. Ele pensava, gente, se as pessoas soubessem quem eu sou de verdade, elas não me tratariam assim. E um belo dia ele chutou o pau da barraca, ele foi para um apartamento de um amigo dele, Mark, também em Nova York, no Upper East Side. E ficou lá por semanas, fumando. E mandou um e-mail para sua sócia dizendo, olha, não quero mais, você pode fazer o que você quiser com a agência, eu tô fora. No livro não tem isso, mas eu pesquisei. E Sarah Burns, que era sua sócia, tinha acabado de entrar em licença maternidade. E ela ficou desesperada e abruptamente encerrou. Ela fechou o negócio e deixou todos os clientes na mão, sem retorno de nada, as pessoas, os funcionários. E Bill estava bem de boa, fumando e se drogando e bebendo no apartamento de Mark, seu amigo. Pois bem, à época desse acontecimento, quando ele encerra a parceria com a sua sócia, ele tinha $40.000 na sua conta bancária. E a partir daí, as coisas vão tomando um rumo muito sombrio e o livro começa a ficar pesado. É uma história que embrulha o estômago. As coisas que Bill se propôs a fazer, como ele mesmo se autodestruiu. Imagina só, gente, uma pessoa que veio da zona rural, vai para a cidade em busca de uma vida melhor, o cara alcança o sucesso financeiro, sucesso de vendas, de público, o cara conhecido, e de repente ele joga tudo pro ar porque ele não consegue ficar sem o crack. E o crack tem uma especificidade muito interessante, porque enquanto você fuma, esse efeito requer que você fume mais. É como um parasita dentro de um hospedeiro. Ele se alimenta do hospedeiro. Lá no meu blog, nascimentojackson.blogspot.com, eu fiz um resumo detalhado a respeito desse livro, já está lá no ar. Vou deixar o link aqui na descrição, depois vocês confiram lá, tá bom? Eu uso essa metáfora mesmo, assim, do hospedeiro e do parasita com relação ao crack.
Noah, o namorado de Bill, já ficou desesperado. Há dias que ele não ligava o telefone, não retornava as mensagens do namorado, e era sempre isso. Noah é um dos mais afetados nessa relação. E eu procurei o filme Deixe a Luz Acesa, de 2012, que eu falei para vocês no início do vídeo, e eu não achei em plataforma nenhuma, gente. Se vocês souberem onde assiste esse filme, pelo amor de Deus, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu tô muito doido pra assistir esse filme. Eu consegui ver alguns trailers aqui no YouTube, mas não dá pra ter uma noção do todo. Eu gostaria de saber a versão de Ira Sachs, que é o Noah aqui dessa história, tá certo? Voltando aqui pra história, o Bill começou, de tanto usar crack, a ter alucinações. Ele saía de casa, ficava semanas fora de casa, e esses 40 mil que Bill tinha na conta bancária, ele andava de hotel em hotel. Ficava 2 dias no hotel, 2 dias no outro, só hotel de luxo, coisa cara, granfina. Às vezes a gente tem aquele estereótipo da pessoa que usa crack, uma pessoa pobre, feia, fedida, suja na rua, mas nem todo mundo é assim. As pessoas ficam assim, sabe? Eu acho que essa mensagem é importante também para a gente pensar sobre o estereótipo do viciado em crack, que nem sempre é como a televisão mostra, como as redes sociais costumam mostrar, certo? Certa vez ele prometeu a Noah que ia no festival de Sundance para um lançamento de um filme do namorado dele, e ele se drogou tanto dentro do hotel que ele estava em cima da hora, quase perdendo o voo, e ele pensou, a viagem vai durar tantas horas, e eu vou ficar tantas horas sem fumar, eu vou atrasar só para perder o voo, com passagem comprada e tudo, gente, só para perder o voo, para eu não precisar ficar preso no avião, porque aí eu vou poder usar crack. O cara fez isso, pegou um táxi, chegou no aeroporto, só que quando ele chega ao aeroporto, ele começa a ter alucinações, ele olha para as pessoas e começou a pensar que aquelas pessoas eram policiais disfarçados e a qualquer hora iam criar uma emboscada para pegar ele e levar ele para a prisão. Na mente do Bill, era como se fosse aqueles filmes americanos de ação, sabe? Aquelas forças-tarefas assim enormes para prender um bandido super perigoso. E ele ficou louco. Enfim, ele chegou no guichê, disse para a moça que tinha acabado de perder o voo. Ela remarca a passagem dele para daqui, tipo, ele compra outra passagem, na verdade, para tipo umas 4 horas depois. Pega um táxi, começa a seduzir o taxista, pergunta o taxista se ele não tinha interesse em crack, se ele conhecia, o taxista faz que sim, e aí, o ritual de sempre é se drogar e ter sexo casual. E ele faz isso com alguns taxistas ao longo de várias viagens que ele fez nesse dia, indo e voltando para o aeroporto. Tem um ponto importante dessa história que é o declínio, assim, quando o vício já consumiu o Bill Clegg praticamente por completo. Ele não conseguia ficar nem, sei lá, 20 minutos sem inalar aquela toxina. E ele começa a ter mais alucinações muito mais pesadas. Ele desliga o telefone com medo das pessoas rastrearem ele e a polícia ir atrás, sabe? E o seu namorado desesperado em casa, porque há semanas Bill não aparecia. E num belo dia ele já todo drogado, há vários dias sem comer nada, só bebendo álcool e fumando o crack, ele chama um garoto de programa. Bill odiava se drogar sozinho. Ele ia pra rua encontrar alguém que usasse para poder fazer sexo com o cara, sabe? E ele chama Carlos, um garoto de programa brasileiro, para ir até o seu quarto de hotel. Só que nesse meio tempo ele liga o telefone e responde Noah e diz onde está. E Noah vai atrás dele. Bill fica desesperado pensando, meu Deus, o garoto de programa vai chegar e o meu namorado também vai chegar, eu tô super chapado de droga, o que eu vou fazer? Pois bem, Noah chega primeiro, encontra o namorado naquele estado, o Bill pede para ele desesperadamente, não, vai embora, não fica aqui não, você não vai querer ver o que vai acontecer aqui. E o Noah diz, não, pode fazer o que você ia fazer, eu aguento, eu tô do seu lado. Chega então o garoto de programa, vê aquela situação, pergunta se ele pode continuar com o trabalho dele. Bill deita na cama. Noah senta de frente para Bill. E o garoto de programa trabalhando pesado. E Noah pega a mão de Bill e começa a chorar.
tem certas partes nesse livro que é muito cruel. Bill Clegg foi muito cruel com várias pessoas. E ele mesmo assume isso. No outro dia mesmo, a culpa consome ele por completo. Ele promete para o namorado que nunca mais vai fumar, que ele quer ter uma outra vida. E ele cumpre essa promessa durante aí 3 dias. Ele fica limpo, tentando, mas a droga é mais forte que ele. Os contatos que ele tem, os amigos que ele tem, é o tempo todo ligando, oferecendo, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, e é quase impossível, porque o cara tá numa rede em que é impossível ele sair dela. E isso vai levar Bill a se drogar tanto, mas tanto, daqueles 40 mil que ele tinha, quando ele percebe que restam 5 mil apenas na conta dele, e que ele já está no estágio deplorável, que as pessoas olham para ele, sentem medo dele, sentem repulsa, nojo, ele fede. O cara tá um palito, pesando aí, sei lá, 50 quilos. Nenhum hotel da cidade quer reservar quarto para ele, porque ele parece um mendigo, um morador de rua. E ele vai atrás daquelas pessoas que ficam nas periferias das grandes cidades, nas cracolândias, né? Ele vai até esse local em busca de abrigo e também de droga. Ele passa uma noite com uma moça que dá abrigo para ele, também muito debilitada, num estado deplorável, e ele olha em volta e percebe que ali não é o local onde ele vai consumar o seu bem-vindo fim. Bill Clegg sai daquele lugar então, vai até uma loja, compra uma camisa nova, lava o rosto, se limpa, se torna um pouco mais apresentável e com muita dificuldade ele consegue alugar um quarto num dos hotéis ali de Manhattan, perto do Central Park. Caríssima a diária. Paga 4 diárias. E com o restante do dinheiro que sobra, ele compra de crack e ainda pega fiado ainda com os traficantes. No total, ficou em torno de 4 mil dólares em crack. E aí, é o que está aqui, olha. Que até no vídeo anterior eu fiz um recorte e eu li isso aqui, ó. É uma manhã e eu tenho uma pilha espetacular no pequeno cinzeiro sobre a mesa de cabeceira. É a maior quantidade que já comprei sozinho. E sei que vou fumar cada pedrinha. Eu me pergunto se naquela pilha está a migalha que vai causar um infarte, um derrame ou uma convulsão. O evento cardíaco que levará tudo isso a um abrupto e bem-vindo fim. Meu coração está aos pulos, meus dedos estão queimados e encho meus pulmões de fumaça. Bill Clegg, antes de entrar para o quarto, passa numa farmácia, compra várias cartelas de remédio para dormir, algumas garrafas de vodka e essa pilha espetacular de crack. Ele usa tudo isso em 2 noites. O fim disso, bom, aí você vai ter que ler o que acontece com Bill Clegg depois, tá certo? Se você tem interesse em ler esse livro, e eu recomendo muito, gente, para quem tem um parente, um amigo, alguém, um conhecido que está passando por esses problemas, porque dentro da cabeça da pessoa que é dependente, é muito diferente do que a gente imagina. A sociedade ainda é muito preconceituosa, tem muito tabu sobre esses temas de droga, homossexualidade, e a forma como Bill Clegg explica tudo isso, no final do livro, é impossível a gente não se comover e não se comover também com as pessoas que ele trouxe tanto sofrimento. A família, a mãe dele, os irmãos, o namorado, gente, o namorado do cara. Olha, eu não me sai da cabeça a cena que eu narrei para vocês agora há pouco. Não me sai da cabeça. E de certa forma, o namorado dele tem uma parte de culpa nisso tudo. Essa inércia complacente que ele deixou acontecer. O Bill não respeitava mais, se é que algum dia o respeitou, né? Então, fica aí meus comentários a respeito dessa obra. Eu quero muito ler 90 Dias, Diário de uma Recuperação. Quero muito ler os outros 2 romances. Um desses romances, Você Já Teve Uma Família? Eu acredito que é esse o nome, eu não me lembro agora. Eu quero muito, ele até foi indicado a um prêmio nos Estados Unidos. O cara escreve muito bem, ele tem uma técnica muito boa, uma escrita fluida, fácil, que
dá vontade. Determinado ponto desse livro você não consegue mais parar de ler. E você demora alguns dias até engolir tudo aquilo e digerir o que você acabou de ler. É um livro bem pesado e por isso que eu digo que eu não sei até que ponto esse livro pode ser benéfico, por causa dos gatilhos vários assim que ele dá nas pessoas, né? Se você tem menos de 18, não leia, espere um pouquinho. Recomendo que, se for ler, leia acompanhado dos seus pais, veja o que eles dizem, tá certo? É isso aí, pessoal. Essa foi as minhas impressões a respeito de Retrato de um Viciado Quando Jovem, do Bill Clegg. O link desse livro eu vou disponibilizar aqui embaixo, o link da Amazon para você adquirir o seu livro. Comprando esse livro pelo meu link aqui, você não vai pagar nada, nada, nada a mais por ele, tá certo? E eu ganho uma pequena porcentagem aqui para o canal, para investimento, melhorias aqui, trazer sempre conteúdo legal para vocês, tá certo? É isso, não se esqueça, História e Livro no Instagram, no TikTok, História e Livro. Postei um vídeo lá maravilhoso falando sobre o Cadete e o Capitão, um livro sobre Jair Bolsonaro, que já bateu aí 30k de visualizações. Corre lá, não perde não. Vou deixar os links aqui na descrição, tá certo? E no meu blog também, se você quiser uma resenha mais detalhada a respeito do livro do Bill Clegg, tá lá, nascimentojackson.blogspot.com. Vou deixar o link aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.